Imagine o silêncio do mar aberto. Uma vastidão azul que se estende até onde os olhos não alcançam. O céu limpo, o sol alto, e apenas o som das ondas quebrando contra o casco do navio. Tudo parece em paz, até que um chamado quebra a tranquilidade. Era uma manhã comum no Estreito de Malaca, entre a Malásia e a Indonésia, nos anos sombrios do pós-guerra. Diversos navios mercantes cruzavam aquela rota estratégica quando, de repente, um sinal de socorro perturbador foi captado por rádios da região. A mensagem era curta, mas carregada de um terror indescritível. Uma voz em pânico, fragmentada, dizia: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, deitados no convés e na ponte. Possivelmente toda a tripulação está morta. Estou morrendo. Depois disso, apenas um silêncio gelado, seguido de um ruído estático. E então, mais nada. Vários navios tentaram triangular o sinal. O mais próximo era um cargueiro americano chamado Silver Star. Sem hesitar, a embarcação alterou sua rota e navegou até a origem do pedido de socorro. Horas depois, sob um céu nublado e mares estranhamente calmos, o Silver Star localizou o navio, SS Oura Medan. Ele flutuava à deriva, sem sinal de vida no convés. Nenhuma resposta aos chamados via rádio. Nenhuma movimentação. Como um cadáver gigante sobre a água. Quando os primeiros marinheiros subiram a bordo, o que encontraram foi aterrador. Corpos espalhados por todo o convés, olhos arregalados em puro terror, bocas congeladas em gritos silenciosos. Os rostos da tripulação estavam contorcidos de forma inumana, como se tivessem morrido de medo. Alguns tinham os braços estendidos, como se estivessem tentando se proteger de algo invisível. E não havia ferimentos visíveis. Nenhuma gota de sangue. Nenhum sinal de luta. Apenas morte. Até o cachorro da tripulação foi encontrado morto, com o mesmo olhar de agonia. Os corpos estavam espalhados de forma caótica, mas o mais estranho era o ambiente. Temperaturas anormalmente geladas, mesmo sob o calor tropical do Mar do Sul da Ásia. A equipe do Silver Star tentou alcançar a casa de máquinas, mas encontrou o interior do navio tão quente e sufocante que tiveram que recuar. Uma fumaça densa parecia se acumular no interior do casco. Algo não estava certo. Sem tempo para investigar, os tripulantes decidiram rebocar o navio. Mas foi nesse momento que tudo piorou. Enquanto o Oura Medan era preparado para o reboque, uma fumaça espessa começou a sair das frestas do convés. E então, uma explosão. Uma explosão violenta o suficiente para levantar ondas ao redor do casco, lançando pedaços da embarcação pelos ares. O Oura Medan afundou em questão de minutos, levando com ele todos os mistérios que carregava. Não sobrou nada além do silêncio. O navio que surgiu do nada, desapareceu do mesmo jeito. As autoridades investigaram, mas nunca chegaram a uma conclusão. Não havia registro oficial do Oura Medan em portos europeus, e nenhuma marinha o reconheceu. Alguns dizem que era um navio fantasma. Outros, que era parte de uma operação secreta envolvendo armas químicas ou radioativas. Teorias surgiram aos montes. Uma delas afirma que o navio transportava substâncias ilegais, como cianeto de potássio ou nitroglicerina, e que a combinação dos vapores liberados em um ambiente fechado teria matado a tripulação. Mas isso não explica os rostos paralisados pelo medo. Nem o fato de que o corpo do operador de rádio foi encontrado com a mão ainda sobre o equipamento, e os olhos esbugalhados, como se tivesse visto algo que não deveria. Outra teoria, ainda mais sombria, aponta para experimentos com gases neurotóxicos herdados dos nazistas após a Segunda Guerra. O Oura Medan, segundo essa hipótese, seria parte de um experimento clandestino que saiu do controle. O vazamento de gás em um espaço confinado teria matado a tripulação de forma agônica, provocando alucinações e terror antes da morte. Mas há também os que falam em fenômenos paranormais. Dizem que o navio passou por uma área amaldiçoada, um ponto no oceano marcado por desaparecimentos inexplicáveis e eventos sobrenaturais. Uma espécie de triângulo das Bermudas asiático. Os corpos petrificados de medo seriam a prova de que algo inumano os observava. O mais estranho. Em algumas versões da história, há relatos de uma figura encapuzada vista no convés antes da explosão. Uma sombra que caminhava entre os mortos, como se estivesse conferindo algo. Nenhum registro oficial menciona isso, mas a história se espalhou entre marinheiros como um aviso: nunca se aproxime de navios à deriva sem saber o que há a bordo. E o nome Oura Medan, em malaio, significa literalmente Homem de Medan, uma região da Indonésia. Mas muitos linguistas dizem que o nome pode ser uma variação proposital, uma pista codificada sobre a origem do navio.
Você pode até tentar encontrar os registros do Oura Medan em arquivos navais. Mas não vai conseguir. O que existe são apenas relatos em jornais antigos, testemunhos confusos e alguns documentos perdidos no tempo. Uma coisa, porém, é certa: a mensagem de socorro foi real. E o Silver Star realmente existiu. Seus tripulantes deram depoimentos formais. Algo aconteceu naquele dia. Algo tão bizarro e inexplicável que teve que ser apagado. Talvez não estejamos preparados para saber o que realmente havia naquele navio. Ou quem, ou o que, estava esperando lá dentro. Os meses que se seguiram à explosão do Oura Medan foram marcados por silêncio. Um silêncio pesado, quase cúmplice. Nenhum governo se pronunciou. Nenhuma investigação oficial foi divulgada. E aos poucos, o caso foi sumindo dos jornais, como se jamais tivesse acontecido. Mas nos bastidores, algo se mexia. Documentos começaram a circular entre marinheiros veteranos, rádios amadores e investigadores independentes. Um deles era uma carta de um homem chamado Silvio Ser, um oficial da inteligência naval holandesa aposentado. Ele afirmava ter provas de que o Oura Medan nunca deveria ter aparecido. Segundo ele, o navio estava registrado em papéis falsos, com tripulação fictícia e rota inexistente. E mais, Silvio dizia que o Oura fazia parte de uma rede clandestina que transportava armas químicas proibidas, herdadas de estoques japoneses da Segunda Guerra. Entre elas, o temido gás Tabum, criado pelos nazistas e conhecido por paralisar o sistema nervoso, provocando morte lenta e medo intenso. Segundo essa teoria, a carga do Oura Medan teria vazado acidentalmente durante a viagem, matando toda a tripulação em questão de minutos. Os corpos, imóveis e distorcidos de pavor, seriam resultado dos efeitos do gás. Mas o mais perturbador é que o operador de rádio ainda teve tempo de enviar o pedido de socorro, antes de morrer da mesma forma. Mas essa explicação não agradou a todos. Um grupo de pesquisadores alemães analisou os relatos do caso e afirmou que os efeitos descritos, os olhos esbugalhados, os rostos congelados em terror, não condizem com nenhum gás conhecido. Para eles, havia algo mais. Algo que não podia ser explicado com ciência. E foi aí que começaram a surgir os relatos estranhos. Um antigo tripulante do Silver Star, já idoso e vivendo no Alasca, deu uma entrevista à rádio local décadas depois. Ele disse que, durante os minutos em que esteve a bordo do Oura Medan, ouviu algo vindo do porão. Não era um som humano. Era um zumbido grave, quase como um lamento, seguido de batidas metálicas. Ele tentou descer pelas escadas da casa de máquinas, mas foi impedido pela fumaça. Ainda assim, jurou que viu algo se mover nas sombras. Quando perguntaram por que nunca contou isso antes, ele respondeu: "Porque alguém me mandou esquecer. E quando você vê o que eu vi, é melhor obedecer." Essa entrevista nunca foi ao ar. O áudio desapareceu misteriosamente do acervo da rádio poucos dias depois. Mas alguns conseguiram gravar o trecho. Circula pela internet até hoje, quase como uma lenda urbana. Uma gravação baixa, arranhada, mas ainda audível. E se você prestar atenção, nos segundos finais, pode ouvir um som de fundo. Um sussurro, ou algo parecido com um sibilo animal. Outro detalhe estranho surgiu anos depois, em um documento recuperado por entusiastas de arquivos secretos. Era uma carta datada de 1952, escrita por um agente da CIA para um superior. Nela, o autor menciona o Oura Medan como um exemplo de interferência biológica anômala em área marítima internacional. A carta termina com uma frase sublinhada: "Caso semelhante ao incidente 203 Alpha. Contato de classe B. Ninguém sabe o que isso significa. Não há registros públicos de nenhum incidente 203 Alpha." O termo contato de classe B também não existe nos manuais oficiais. Mas ufólogos e estudiosos de fenômenos inexplicáveis acreditam que seja uma referência velada à interação com entidades não humanas. Mais estranho ainda é que, 2 anos após o afundamento, um outro navio comercial relatou, via rádio, ter avistado uma embarcação abandonada parecida com o Oura Medan, a oeste das Filipinas. Sem nome pintado no casco, mas com uma estrutura idêntica. O navio desapareceu da vista pouco tempo depois, engolido pela neblina. Foi só coincidência. Ou o Oura Medan voltou. As testemunhas foram instruídas a manter sigilo. E depois disso, nenhum novo avistamento foi confirmado. Mas em fóruns obscuros da internet, navegadores do Sudeste Asiático relatam que às vezes, em noites de nevoeiro, luzes esquisitas são vistas no horizonte, e sons metálicos ecoam pelas águas, como se uma embarcação invisível estivesse passando. Aqueles que tentam se aproximar
relatam problemas nos instrumentos. As bússolas enlouquecem. Os rádios chiem. E então, silêncio. Um silêncio familiar. Curiosamente, o sinal de socorro original emitido pelo Ouramedan ainda pode ser encontrado arquivado em algumas rádios antigas. São ondas curtas, em frequência naval, que às vezes voltam a tocar. Sim, há relatos recentes de operadores de rádio captando a mesma mensagem, décadas depois da suposta explosão do navio. Com as mesmas palavras, o mesmo tom, como se um eco do passado ainda vagasse pelo éter. Todos os oficiais estão mortos. Estou morrendo. Como se alguém ainda estivesse tentando avisar. Ou pior, como se aquilo que matou todos a bordo ainda estivesse tentando sair. As décadas passaram, mas o nome Ouramedan continua surgindo como um sussurro em meio aos arquivos esquecidos do mar. Não há certidão de construção. Nenhum registro portuário oficial. Nenhuma lista de tripulantes. O navio parece ter existido apenas por um breve instante, como um delírio compartilhado, um pesadelo real. Mesmo assim, os relatos não cessam. Em 1989, um grupo de mergulhadores tailandeses explorava os destroços de navios afundados próximos à costa da Malásia. Um dos mergulhadores, identificado apenas como Den, afirmou ter encontrado uma estrutura metálica estranha no fundo do mar, a mais de 40 metros de profundidade. Era grande, enferrujada e parcialmente coberta por corais. Mas o que chamou atenção foi o que estava entalhado em uma das placas de aço, Ouramedan, quase ilegível. Den jurou que, ao se aproximar, começou a ouvir uma espécie de lamento abafado vindo de dentro da estrutura. Um som grave, profundo, que fez sua máscara vibrar. Ao emergir, visivelmente em choque, ele abandonou o mergulho e se recusou a voltar ao local. Meses depois, desapareceu. Sem deixar rastros. Nem ele, nem os registros do mergulho. Seus colegas alegaram que ele ficou obcecado com algo que viu lá embaixo. Mas o mistério não parou por aí. Nos anos 2000, documentos vazados do projeto Stargate, um programa do governo americano que envolvia espionagem psíquica, mencionavam o Ouramedan em uma sessão de visão remota. Um dos sensitivos descreveu um casco metálico no fundo do mar e algo trancado lá dentro, ainda vivo. O relatório foi arquivado como risco psíquico elevado e classificado como contaminação psíquica de fonte desconhecida. Contaminação psíquica. Como se aquilo que matou os tripulantes não fosse apenas físico, mas mental. Um tipo de entidade ou força capaz de afetar a mente humana. Provocar terror puro, paralisar. Como se fosse uma presença invisível, alojada dentro daquele navio condenado. Alguns teóricos acreditam que o Ouramedan foi mais do que uma tragédia. Foi uma tentativa. Um experimento. Um teste com algo que não deveria ter sido trazido para este mundo. Uma arma. Uma entidade aprisionada. Ou talvez, algo que veio de outro lugar. E se ele não afundou? E se a explosão foi apenas um disfarce para esconder algo maior? O mar é imenso. Coberto por milhares de quilômetros de mistério e escuridão. Não é difícil imaginar que, em algum lugar, o Ouramedan ainda esteja lá. Debaixo das ondas, esperando. Como uma cápsula lacrada com segredos do outro mundo. Talvez o sinal de socorro que voltou a ser captado por rádios modernos não seja um eco. Talvez seja um aviso. E o mais perturbador, outros casos semelhantes começaram a surgir. Em diferentes épocas e regiões. Navios encontrados à deriva, com tripulações mortas de formas inexplicáveis. Corpos sem ferimentos, mas com expressões de horror absoluto. Um em 1965, no Pacífico Sul. Outro em 1997, no Mar da China. Todos eles com um padrão similar. Mas nenhum tão marcante quanto o Ouramedan. Talvez ele tenha sido apenas o primeiro. Um protótipo. Um prenúncio de algo maior. E se você acha que essa história terminou, pense de novo. Existem rumores recentes de que um navio abandonado foi avistado novamente em águas internacionais, desta vez no Oceano Índico. Sem tripulação. Sem bandeira. Sem identificação. Um navio que emite ruídos durante a noite. E que transmite, em código Morse, uma única frase repetida. Estão todos mortos. Pode ser coincidência. Pode ser delírio coletivo. Ou pode ser o próprio Ouramedan tentando emergir do esquecimento. Se for verdade, a pergunta que resta é: o que estava a bordo daquele navio? E o mais importante, será que conseguiu sair?
Se você gosta de histórias reais como essa, cheias de mistério e acontecimentos que desafiam toda a lógica, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Parece Mentira e ativar o sininho para não perder os próximos enigmas que a história do mundo esconde. Porque, se essa história parece mentira, é porque talvez seja melhor que fosse.